Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos sobre Reforma Protestante. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Gostaria muito de agradecer a todos que já se inscreveram. Hoje o canal passa de 100 inscritos e você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Aqui você vai aprender história de forma simples e com a pitadinha de humor. Sou novo por aqui, mas devagarinho eu vou aprendendo. Já vai deixando aquele like que ajuda bastante e bora lá pro vídeo. A modernidade tem várias definições, mas é interessante pensarmos ela como um momento de grandes mudanças e mudanças rápidas, como a queda de Constantinopla. Em 1492, Colombo chega às Américas, dando um pouquinho de crédito aí para o senhor Pedro Álvares Cabral. Em 1500 ele descobre o Brasil, movimentos como o Renascimento estão acontecendo. O Papa Borgia, que recebe o nome de Alexandre VI, divide o mundo desconhecido em duas partes, entre portugueses e espanhóis, com o Tratado de Tordesilhas. Todos esses acontecimentos acabam influenciando a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é datada de 1517, pelo menos o seu início. Digamos que em uma manhã ensolarada, dá a louca no Martinho Lutero e ele pega as suas 95 teses e prega na porta da igreja. Obviamente, sabemos que as coisas não funcionam assim. Os acontecimentos históricos dependem de um processo. Esse não foi diferente. Por mais que quando se fala em reforma protestante se lembra diretamente de Martinho Lutero, a reforma não começa necessariamente, as ideias reformistas não começam propriamente, unicamente com Martinho Lutero. Essas críticas à Igreja Católica já vinham acontecendo tempos atrás, antes do Martinho Lutero. Dentre esses grandes críticos da Igreja Católica, podemos falar pelo menos dois. Um do século XIV, John Wycliffe, e no século XV, Jean Hus. Wycliffe era um teólogo inglês e ele criticava sobretudo o acúmulo de riqueza por parte dos dirigentes da Igreja Católica. Mediante essas duras críticas, ele acaba sendo acusado de herege. Outro teólogo e um brilhante orador era Jean Hus. Jean Hus criticou de forma muito incisiva a corrupção e a riqueza também do alto clero. E isso fez ele ser morto na fogueira. Esses dois reformadores, além de professores em universidade, também traduziram a Bíblia. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e Hus traduziu a Bíblia para o tcheco. Martinho Lutero nasceu onde hoje chamamos de Alemanha. Ele começa sua vida acadêmica no direito, que era a grande vontade do seu pai. No entanto, ele troca o direito pela teologia. Nesse sentido, Martinho Lutero, além de se tornar um crente muito devoto, também se torna um grande estudioso e um grande teólogo. Aos 29 anos, ele se torna doutor em teologia pela Igreja Católica. Martinho Lutero vai fazer uma viagem a Roma no intuito de falar com o Papa e esclarecer ao Papa que alguns cardeais, que alguns bispos, que algumas pessoas do alto clero não estão vivendo de acordo com a mensagem bíblica. Quando Martinho Lutero chega em Roma, percebe que a venda de indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram um certificado emitido pela Igreja Católica e nesse certificado estaria ali concedido o perdão para alguns pecados ou para pecados de terceiros. Exemplo, pensa comigo aqui. O Tizé morreu, infelizmente, que Deus o tenha. Ele faleceu e está pagando seus pecados no purgatório. Depois de um tempo, imaginemos que aí 100, 200 anos de sofrimento no purgatório, ele vai pagar todos os seus pecados e aí vai poder ir para o céu. Mas se você comprasse, se você vivesse nesse período das indulgências católicas, e se você comprasse uma indulgência para pagar os pecados do Tizé, o Tizé, mediante essa indulgência que você pagou, poderia subir para o céu em menos tempo. Olha que maravilha! Além das indulgências, também existiam as relíquias. Isso mesmo. O que eram as relíquias? As relíquias poderiam ser um osso da jumenta que Jesus andou. Custa tanto. Outro tipo de relíquia. Água do Rio Jordão. A areia que Jesus pisou. Pessoal, estou falando lá do século XVI. Qualquer comparação é mera coincidência. Martinho Lutero, vendo isso,
acaba ficando bastante nervoso e percebe que, na realidade, é um problema conjuntural na Igreja Católica e não somente de alguns cardeais ou bispos. Em 1517, o Papa prometeu que todos aqueles que ajudassem na construção da Basílica de São Pedro receberiam a indulgência de perdão pleno. Você estaria perdoado de todos os seus pecados se ajudassem com dinheiro para construir essa basílica. Martinho Lutero vai se revoltar e na porta da igreja vai pregar as suas 95 teses. A tese 24 ele vai falar mais precisamente sobre essa enganação da Igreja Católica para com as pessoas, dizendo que por meio daquelas indulgências os pecados dessas pessoas estariam perdoados. Na 86 é bem interessante que ele fala que o Papa deveria construir a Basílica de São Pedro com o seu dinheiro, porque ele era um homem muito rico e ao invés de usar o dinheiro dos fiéis, deveria usar o próprio dinheiro. Por Martinho Lutero insistir em defender os seus ideais, ele vai ser expulso da igreja e só não vai para a fogueira porque tem ajuda de alguns nobres da atual Alemanha, consegue fugir, se esconder e nesse esconderijo ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Nesse momento histórico, pessoal, é interessante que vocês lembrem ou saibam que as missas, tudo que era escrito ou falado em latim. A Igreja Católica usava o latim como língua oficial e como língua acadêmica. Então, muitos dirigentes da Igreja Católica condenavam esses hereges porque eles escreviam na sua língua materna. Além de escrever na língua materna, falavam também, pregavam na língua materna, então tinha uma aceitação popular e uma disseminação das suas ideias um pouco mais rápida do que a da Igreja Católica, que continuava focada no latim. Com o crescimento das ideias luteranas, alguns nobres foram se convertendo a essa doutrina e assim renegando a Igreja Católica, confiscando suas terras e ficando mais ricos. Algumas características da doutrina de Lutero. Uma delas é a justificação pela fé e a salvação mediante a graça. Para Lutero, a morte de Jesus Cristo na cruz veio para pagar todos os pecados da humanidade. Nesse sentido, você bastaria acreditar e assim ser justificado pela fé e salvo por algo de graça. Agora você não precisava comprar indulgência. Não são suas obras mais que o salvarão, mas sim a graça. Também, segundo Lutero, agora não seria necessário mais a intervenção, a mediação de um padre, porque o padre tinha a função de mediar os seus pecados para com Deus. Você ia no confessionário, contava os seus pecados e aí o padre acabava fazendo esse intermédio com Deus. Então, pecador, padre, Deus. Lutero entende que, na verdade, o caminho é direto. Pecador e Deus. Os cultos às imagens, de acordo com Lutero, também não têm fundamento. Vem comigo. Para Lutero, qualquer membro da igreja poderia se casar. Show de bola! Mais ou menos, mais ou menos. No entanto, Martinho Lutero não foi o único reformista, não foi o único reformador. Além da doutrina do Martinho Lutero, também uma doutrina que teve muita aceitação foi o calvinismo, criada por João Calvino. Esse importante reformador concordava com a salvação pela fé. No entanto, ele diferenciava de Lutero no sentido de que, para Calvino, as pessoas já eram predestinadas à salvação. Nem todo mundo seria salvo. Isso poderia ser medido pelas questões materiais daquela pessoa. Se ele tivesse sucesso nos negócios, se ele tivesse uma vida próspera, isso significa que ele estava predestinado à salvação. Na Escócia, os calvinistas serão chamados de presbiterianos, na França serão chamados de huguenotes e na Inglaterra de puritanos. Calvino vai precisar fugir da França, porque ali não aceitam bem as suas ideias, e ele vai para a Suíça. Na Suíça, lá para meados do século XVI, ele vai estar muito amigo dos governantes e ele consegue proibir festas, bebida alcoólica, teatro. E quem não seguisse esses preceitos seriam punidos com multa, prisões e até morte. Me parece que isso não é novo na história religiosa. Aproveitando o momento, a Inglaterra também vai deixar a Igreja Católica. O rei Henrique VIII
vai pedir ao Papa a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, filha dos reis da Espanha, porque a Catarina, segundo ele, não dava herdeiros homens. O Papa vai negar esse pedido, o Henrique VIII vai romper com a igreja, vai casar-se novamente. Mediante esse casamento, o Papa vai excomungá-lo. O parlamento, reagindo negativamente à excomungação do rei Henrique VIII, vai aprovar o Ato de Supremacia de 1534. O Ato de Supremacia declarava que o rei Henrique VIII seria agora o chefe da igreja na Inglaterra. E o nome da igreja inglesa era Igreja Anglicana. O rei, com plenos poderes, vai confiscar as terras da Igreja Católica, depois doar ou vender para nobres e burgueses que o apoiaram. Depois de muitas apunhaladas que a Igreja Católica sofre nesse momento com as reformas protestantes, ela vai também se organizar e montar o que ficou chamado como Contra-Reforma. Mas esse assunto fica para outro dia. Se você gostou do vídeo, escreve nos comentários, vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. No mais, aquele grande abraço, fui!